Oi pessoal da aula D, tudo certo? Tudo bem? Eu sou a professora Tamis e estou aqui então para a nossa 7ª aula do curso de Português para Imigrantes e Refugiados. E a nossa aula, ela é a continuação da nossa temática maior, que é Vivendo no Brasil. Nós já tivemos sobre documentação, sobre trabalho e agora nós vamos começar a falar um pouco sobre educação. Então, nessa aula, nossos objetivos são conhecer o sistema de ensino no Brasil e refletir sobre o uso de artigos. Então, nós estamos percorrendo uma linha de coisas básicas desse Vivendo no Brasil. Claro que poderia ser outras temáticas, como turismo, coisas para se fazer aqui, hobbies e tudo mais, mas nós vamos focar nessa primeira parte, então, sobre essas coisas necessárias, básicas para realmente viver aqui no Brasil, e uma delas é a educação. Então, aqui começamos com um cartoon da cartunista Laerte Coutinho, que fala então: você está cercado de ignorantes, saia desse livro com as mãos para cima. Então, o povo, olhando assim para essa pessoa que está lendo o livro aqui, como o que você está fazendo, esse livro com uma imagem negativa, com uma coisa ruim. Então, vamos fazer essa brincadeirinha com a educação, Trouxe aqui para vocês conhecerem também o trabalho da Laerte Coutinho, é ótima cartunista. Fica aí a dica para vocês procurarem, se vocês gostam de ler tirinhas, de ver desenhos. E é uma cartunista brasileira, tem filme, tem documentário, tem muitas coisas também para vocês entrarem em contato com mais referências brasileiras. E aqui eu trouxe uma notícia, então, que ela foi publicada pelo jornal Estadão, mas foi, sim, tem em todos os jornais do Brasil. Se vocês colocarem essa notícia, vocês vão encontrar. Que é a primeira vez, pela primeira vez, negros são maioria nas universidades públicas. Marca foi atingida apesar das menores taxas de conclusão do ensino médio e de ingresso no ensino superior em relação aos brancos. Essa notícia é de novembro, então, que foi alcançado esse marco. Então, o início da notícia. Pela primeira vez, os estudantes negros, pretos ou pardos passaram, em 2018, a ser maioria dos inscritos nas instituições de ensino superior da rede pública do país, 50,3%. O dado consta do estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça, divulgado nesta quarta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O IBGE é a nossa referência para qualquer dados. Então, se vocês quiserem saber algum dado, alguma informação assim de números, dados, estatísticas, consultem o IBGE. Se vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar, porque é dali que saem todos os nossos números de fontes para nós sabermos, por exemplo, essa informação super importante para a sociedade brasileira, que são dos negros sendo a maioria pela primeira vez na nossa história. Então, ali no texto nós vimos nesse trecho, porque a notícia completa estará no material disponibilizado junto a essa aula, que se vocês não sabem, toda a aula tem um material complementar a essa aula. Não é apenas aqui esse vídeo, mas é também um material que vocês vão ter acesso a ler e reler em casa, fazer os exercícios complementares, terem acesso a essa outra linguagem também que vai ser a escrita do material de vocês, que é a aula também. Então, aqui no texto, naquele trecho da notícia, nós vemos que está sendo mencionado ensino médio, ensino superior, rede pública e rede privada. O que isso significa aqui no Brasil? Provavelmente tem alguma coisa ou similar ou muito parecida com esses nomes ou outros nomes. Como é que é aí no país de vocês? Mas aqui nós temos, então, esses nomes só de início que é mencionado na notícia. Então, vamos ver aqui. Nós temos ensino básico e ensino superior. O ensino básico tem caráter obrigatório, ou seja, todo mundo tem que fazer esse ensino básico. Todo mundo, quando eu digo assim, principalmente as crianças, que a lei acompanha de perto. Então, é dever dos pais, os responsáveis, que as crianças e adolescentes concluam a educação básica, assim como é dever do Estado oferecer essa educação, seja brasileiro, seja imigrante, seja refugiado. Se vocês não estão sabendo disso ainda e tu tem criança aí, se informem, vão atrás desse direito, porque é um dever do Estado fornecer educação básica, gratuita para todo mundo, seja brasileiro ou refugiado. Então, se tu já tem os documentos, se está tudo certinho, vai atrás, porque as crianças, elas têm dever, esse dever de ir para a escola, e o Estado, ele prevê esse direito. Então, o ensino superior, ele não é obrigatório aqui no Brasil, mas se você quer entrar no ensino superior, ele é composto pela graduação,
pela pós-graduação, que é o mestrado, doutorado, pós-doutorado, outros níveis de ensino que podem ser presenciais ou à distância, o chamado EAD, Educação à Distância, nas universidades. Nessa modalidade se encaixam alunos e alunas que concluíram o ensino médio, ou seja, precisa ter concluído todo esse ensino básico, que inclui ensino fundamental e ensino médio, para conseguir entrar no ensino superior. Sem o ensino básico, você não consegue entrar no ensino superior. Cursar esse ensino é opcional. Isso significa que o Estado não é obrigado a garantir que todos os cidadãos cursem essa modalidade, porém, ele precisa garantir, segundo a Constituição, o acesso público e gratuito. São as chamadas universidades federais ou os institutos federais, que se chamam, a sigla é IF. Então, institutos federais, universidades federais, universidades estaduais também oferecem esse ensino público e gratuito para a população. E você, não sendo brasileiro, não tendo essa naturalidade brasileira, sendo imigrante ou refugiado, também pode ter acesso a essa educação, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o ensino básico, o que é esse ensino básico? Ele é dividido em algumas etapas, como a educação infantil, a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino médio técnico. Tem mais outras opções também de ensino básico que estão completas no material disponibilizado nessa aula. Então, para saber um pouquinho mais, leiam o que está lá no material. A educação infantil tem duração de 4 anos, com alunos de 0 a 3 anos. Pré-escola, duração de 3 anos, com aluno de 4 a 6 anos. Ensino fundamental tem a duração de 9 anos, com alunos de 6 a 14 anos. Ensino médio, duração de 3 anos, com alunos de 15 a 17 anos. Ensino médio técnico, as escolas elas podem oferecer diferentes modalidades de ensino técnico, por exemplo. O ensino técnico pode durar durante todo o ensino médio, ou às vezes durar uma parte, de 1 até 3 anos, que seria o tempo completo do ensino médio. Às vezes tem o ensino técnico de 2 anos, também depende. Eu, por exemplo, fiz um curso técnico e durou 2 anos durante o meu ensino médio. Então, isso vai variar de instituição para instituição. Então, a gente vai estudar agora essa parte do conteúdo gramatical, se chama artigos. É uma classe de palavras, assim como os verbos que nós estamos estudando, nós vamos estudando aos poucos, porque é bastante coisa. Os artigos são essenciais para a gente poder estudar outras coisinhas um pouquinho mais complexas do português que vão começar a aparecer agora. Então, é muito importante que a gente saiba os artigos. E os artigos, eles vão mudar bastante de língua para língua, e também a utilização deles, né? A importância, quanto que eles vão aparecer. No português, eu já adianto que a gente usa muito artigos. E os artigos, eles estão sempre ali acompanhando os substantivos. Eles estão do ladinho. E eles vão variar em gênero e número. O que isso significa? Gênero masculino ou feminino e número singular ou plural. Nós vemos aqui que na notícia temos essas duas frases. É dever dos pais ou responsáveis que as crianças e adolescentes concluam a educação básica. As que tem aqui é um artigo que acompanha o substantivo crianças. Crianças é um substantivo feminino plural. O que isso indica? O plural, porque está marcado com S, ou seja, se ele está marcado com S, aqui as também vai ter que ser marcado com S. O artigo definido, por que definido? Porque ele está determinando que são as crianças, não são umas crianças, quaisquer crianças que eu não sei, mas são as crianças, estou determinando. E combina, então, com o substantivo em gênero e número. Outra frase que temos ali que nós vimos. Porém, ele precisa garantir, segundo a Constituição, o acesso público e gratuito a ela. Então, o que nós temos? De novo, Constituição, substantivo feminino, o A, artigo definido feminino plural, acompanhando. Aqui nós temos o O, que é o artigo definido masculino, acompanhando acesso público, que nós temos um substantivo e um adjetivo. O público está caracterizando esse acesso, porque o acesso ele pode ser privado ou público. Então, sempre vai combinar, e isso precisa sempre estar muito definido. Nós usamos praticamente sempre esses artigos ao lado dos substantivos, certo? E além disso, nós não temos o el, o lá ou outras formas, é a e o mesmo, e pode ir para plural acrescentando o s. Artigos definidos, então,
são usados acompanhando um substantivo de maneira determinada, por exemplo, a profissão ou nome próprio, a Maria. Divide-se em gênero, como nós já vimos. Os artigos indefinidos, ao contrário dos definidos, eles não determinam nada, eles não precisam, eles não dão uma certeza de que é aquela pessoa, aquela profissão, mas sim que é alguma. São usados acompanhando substantivos também, porque artigo sempre acompanha substantivo, de uma forma indeterminada. São eles, por exemplo, o uma. Aqui no exemplo nós temos uma profissão, uma Maria. Tem como saber qual é a profissão? Não sabemos qual é a profissão, não sabemos quem é a pessoa, qual Maria exata. Entra numa sala, por exemplo, com 10 Marias, fala uma Maria, podem ser qualquer uma delas, mas se eu falo a Maria e eu dou mais informações, já sei quem é a pessoa exatamente. Então aqui nós temos o quadro com os artigos definidos, feminino, masculino, e a sua versão, então, em singular e plural. A, as, o, os, artigos indefinidos como uma, umas, umas. Então nós temos sempre esses artigos que são, certo? Então, sabendo quais são os artigos, vocês vão poder cuidar agora em todas as produções escritas. Como vocês estão escrevendo? Estão colocando esses artigos, o a, uma, antes dos substantivos que vocês estão usando? Ou ainda está trocando ali por um ela, um lá? Nós temos que cuidar, vamos começar a cuidar, porque isso também é uma marca de que vocês já estão se apropriando muito mais do português. E a tarefa que vamos deixar para vocês agora é como é a educação no seu país, ou no país de origem de vocês, se vocês já estão em trânsito há algum tempo. Como foi o processo escolar? Vocês fizeram ensino básico completo? Não fizeram? Vocês fizeram ensino superior? Completou? Não completou? Fala um pouquinho aí pra gente saber. E nós também super indicamos que vocês pesquisem um pouquinho sobre o sistema educacional aqui no Brasil e principalmente as possibilidades de estudo para imigrantes e refugiados, porque a educação ela é pública e ela é gratuita aqui no Brasil e tem essas vagas destinadas para imigrantes e refugiados na maior parte dos estados do Brasil. Então fiquem muito antenados, porque há essa oportunidade e ela pode ser muito bem aproveitada. Então compartilhe conosco aqui como é esse sistema educacional do país de origem de vocês e também se vocês já estão por dentro do nosso sistema, né, desse sistema educacional do Brasil, já estão na faculdade, estão na escola, os filhos estão na escola, como é que tá sendo essa experiência, certo? Nós estamos muito curiosos para saber. Então é isso, bons estudos!